Pessoal do canal História Interativa, olá alunos, olá a todos os estudantes de História, amantes dessa disciplina. Gente, a aula de hoje ela é bastante produtiva, ela é bastante importante porque nós iremos fazer uma introdução do que é realmente a história. Nós iremos falar sobre o conhecimento histórico, certo? Então existem várias interpretações, existem várias definições, vários conceitos, mas nós iremos estar nesta aula apresentando aqui os principais conceitos do que é história, ok? Eu irei usar, gente, um slide da Secretaria de Educação de Pernambuco, né? Quando eles publicaram este slide lá no site da Secretaria e está disponível para todos que quiserem, ok? Então, está explicado aí. Gente, a primeira coisa que nós iremos refletir nessa aula é sobre o que é história, né? Nós devemos ter, assim, o cuidado para não fazermos interpretações próprias. Então, nós iremos começar com algumas perguntas para vocês, para que vocês possam responder, né? Seria a história uma ciência? Seria uma narrativa? Seria um contar o passado? Uma investigação? Né? Então, aí nós temos algumas coisas a considerar, né? Por exemplo, a história é uma ciência? Sim, ela é uma ciência. Ela é a ciência que estuda os homens no tempo. E por que ela é uma ciência? Porque tudo quanto a ciência exige, uma área da ciência exige, a história ela tem, né? A história ela tem um objetivo, a história ela tem o experimento, né? A história ela tem as provas, né? Os estudos direcionados para aquilo, a pesquisa em si, tudo isso faz com que a história seja uma ciência, ok? Então, ela é uma ciência social, ela é uma ciência que estuda o homem no tempo. Ela é uma narrativa? Também é uma narrativa, porque para que aquela pessoa, aquele pesquisador, ele formule ali a sua tese, ele formule os seus estudos, precisa-se de uma narrativa, né? Várias são as narrativas históricas. No entanto, ele precisa apurar, fazer suas narrativas dentro da realidade científica, dentro daquilo que é provado e não dentro do achismo, ok? Então, seria o contar o passado? Sim, mas não somente contar um passado, né? Porque nós iremos ver durante essa aula que a ciência é muito mais do que uma ciência que estuda o passado. Inclusive, esse modelo, né, de definição ele já encontra-se ultrapassado. Não existe mais isso de dizer, a história estuda o passado. Não, ela estuda o homem no tempo, ela estuda os processos de transformação de uma sociedade, dos seres humanos, ok? Então, não existe esse negócio de dizer, a história, eu vou estudar o passado. Não, porque o que vivemos hoje é fruto de um processo histórico, ok? Então, seria também ela uma investigação, né? Nossa última indagação seria uma investigação? Sim, é uma investigação porque os procedimentos que o historiador ele usa são semelhantes aos procedimentos de um detetive, né? de um investigador. Quando ele chega ali, por exemplo, na cena de um crime, vamos colocar por um exemplo desses, né? E aí ele chega e não há ali, na realidade, o fato acontecendo, mas o fato aconteceu e ele precisa ali colher provas de que aquilo aconteceu. A mesma coisa é o pesquisador de história, é o historiador. Ele vai na natureza, ele vai nos sítios arqueológicos, né? Ele vai buscar ali indícios de que houve, né, aquele determinado fato em determinado tempo. Então, uma definição aqui, ó, história vem do grego antigo, né, que significa pesquisa, conhecimento, advindo de investigação, né? Então, tudo isso, gente, aí define-se o que é história, né? História, ela vem também de histor,
né? A utilização da palavra história pela primeira vez foi na Grécia Antiga. Ela origina-se de histor, palavra que significa testemunho. Depois a história foi identificada como narração, isto é, o historiador seria um memorialista escrevendo no presente sobre os acontecimentos do passado. Mais tarde, ela continua sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática, ensinar e criar modelos de comportamento para os seres humanos. Então, nós vemos que o estudo da história, gente, ele é bem dinâmico, ou seja, as interpretações e os conceitos de história, eles mudaram de acordo com aquilo que as pessoas que se debruçavam diante dessa ciência, elas foram formulando. Por quê? Porque antes ela era apenas tinha apenas um significado de testemunho, né? De alguém que chegou ali, de alguém que viu, né? De alguém que escreveu, de alguém, por exemplo, que transmitiu oralmente para seus filhos, para a sua família o que aconteceu, como era o caso das sociedades, né, do passado, onde a história ela era mais oral do que escrita, ou seja, as sociedades do passado, principalmente quando nós se tratamos de tribos indígenas, de povos indígenas e africanos, eles viveram mais da oralidade, né, transmitindo ali os seus conhecimentos. E o que é que acontece? Mas depois a história, ela vai, quando ela passa a ser escrita, né, ela passa a ser uma narração e passa a ter uma memória escrita. E hoje ela tem uma finalidade também didática, de estudar modelos de comportamento. Ou seja, a história hoje, ela estuda a política, a história hoje, ela estuda os comportamentos, né? Os relacionamentos também. Então, são coisas que a história, ela foi evoluindo, esse estudo da história. Ela hoje ocupa mais espaço que no início. Nós temos aí alguns dos historiadores, dos principais historiadores. Dentre eles, né, está Heródoto. Ele é tido como o pai da história, né? Então a palavra história, ela tem sua origem nas investigações de Heródoto. O grego Heródoto, que viveu no século V a.C., é considerado o pai da história, o primeiro historiador, pois foi o pioneiro na investigação do passado, para obter o reconhecido histórico, o reconhecimento para obter o reconhecido histórico, né? Ou seja, o reconhecimento histórico do passado. Olha só, nós temos, além do Heródoto, né, nós temos também Flávio Josefo, que é um dos grandes historiadores aí antigos, né, que ele vem junto com Heródoto. Então, olha só, mas qual o conceito de história, né? Qual o conceito de história? História é tudo que está relacionado às pessoas, desde o momento em que surgiram, sua evolução e sua presença através dos tempos. Então, o objetivo da história é estudar pessoas, é estudar o ser humano, né, no tempo. O dicionário Aurélio define história de forma tradicional, como narrativa de fatos e conhecimento adquirido pela tradição ou por documentos. Essa tradição que ele fala é a palavra falada, ou por documentos, né? Ou seja, a escrita. Então, história, narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral. Conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição ou mediante documento acerca de evolução do passado da humanidade. Então, esta é a definição do dicionário Aurélio, né? É apenas uma das definições da palavra história, certo? A história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Esta definição, né, é do historiador Peter Burke. Ele é um dos importantes historiadores aí, né? E o que é que vai acontecer? Ele define história como, e ele diz que a história inclui todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Ou seja, pessoal, todos os comportamentos do homem, desde que o homem
ele pisou nessa terra, ele começou a existir, né, e a produzir como ser humano, né? O que é que vai acontecer desde esse momento, né, que ele começa a produzir algo, a sua existência, a sua própria existência, quando ele começa ali a escrever, né, nas pedras, as imagens dos animais que caçava, chamada também de pinturas rupestres, né? Então, os grandes homens primitivos do passado, eles deixaram seus traços históricos, e desde este momento eles passam a fazer história, né? Outra definição aqui é do Eric Hobsbawm, né, que é também um dos historiadores. Ele escreve principalmente sobre os acontecimentos do século XX, e ele diz sobre a história, ele diz: a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Repetindo, a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. É importante nós sabermos uma coisa: não somente a história é o registro das mudanças, mas também ela é o registro das permanências. O livro de vocês, né, vai trazer muito isso. Então, o que é que vai acontecer, gente? As mudanças e permanências, elas são alvos da história. Como é que isso acontece? Por exemplo, né, nós temos exemplo de mudanças sociais. Existiram diversas mudanças na sociedade. Diversas mudanças. Mudanças na área da comunicação, mudanças na área do design, das vestimentas, né? Mudanças culturais que aconteceram, mudanças na interpretação dos papéis, né, do homem e da mulher. Por exemplo, houveram mudanças sociais significativas durante um processo histórico, né? E a história, ela tem essas mudanças como alvo, né? Por exemplo, o homem, né, moderno hoje, jamais ele se veste igual o homem primitivo ou igual o homem da Idade Média. Não, mesmo se ele estiver lá na Europa, né? Mesmo se ele estiver nos países que nós temos registro de terem acontecimentos durante esse tempo, né? Mas eles foram se modificando, mesmo que, né, a sociedade de então, eles que viviam não percebiam, assim como nós que vivemos, pouco percebemos mudanças, mas as mudanças acontecem todos os dias, né? Elas estão em constantes mudanças. Então, qualquer documento, por exemplo, no futuro, irá apontar várias mudanças que aconteceram durante esse tempo. E a história, ela é responsável para estudar estas mudanças. Mas não somente as mudanças, gente. Também as permanências. E o que são as permanências? Por exemplo, são culturas, né, que permanecem, né? Nós temos aí várias culturas diversas, culturas indígenas que conseguiram sobreviver aí aos massacres, né, e que vivem até hoje dentro da sua cultura, né? Culturas africanas, culturas religiosas, né? O islamismo, o judaísmo, tudo aquilo são coisas conservadas que não mudaram, né? Brincadeiras também, aqui trazendo para o nosso contexto, né? Para a nossa região, tem muita coisa hoje brincadeiras do passado que eram feitas pelos avós, bisavós e continuam sendo feitas nos dias de hoje, ou seja, são coisas que não mudaram, que permanecem. E essas coisas também são alvos da história, ok? Do estudo histórico. Agora, algumas perguntas, né? Outras indagações para que possamos estar continuando aqui a nossa aula. O que é história? Para que estudar história? Para que serve história? E por que estudar história? Nós iremos ver essas coisas aqui resumidamente, mas sim para que você tenha uma boa interpretação sobre isso, ok?
Então, e também faça a sua própria interpretação, né? Porque até essa aula, gente, você tinha uma interpretação do que era história. A partir dessa aula, você já vai ter outra interpretação, a história já vai tomar outros significados. Alguém que às vezes não gostava da disciplina vai passar a gostar, ok? Porque você vai ver que não é simplesmente uma ciência que estuda o passado. Olha só. Então, história olha só, estudar a ação dos homens, né? Estudo do passado, ciência dos homens no tempo, narração de fatos e processo dinâmico, como eu acabei de falar para vocês. As permanências são estudadas e as mudanças também são estudadas. Isso em vários campos da ação humana, né? No campo da tecnologia, no campo da comunicação, no campo da política, no campo da religião, tem muitas mudanças, né? Mudanças culturais e por aí vai, certo? Então a história é um processo dinâmico. Para o historiador francês Marc Bloch, história se define assim. Olha como ele definia a história, né? Ele definia história: ciência, homem, tempo e estudo. Essas quatro coisas para Marc Bloch, que ele é um importante historiador da história dos análises, né, que surgiu ali a partir de 1920 na França, e ele é um dos principais idealizadores, né, dessa nova escola, dessa nova história. E ele diz que a história é ciência, ela tem como alvo o homem, né? Não mais aquela definição antiga que tinha como alvo o passado, mas ela tem agora como alvo o homem, porque todas as ciências são voltadas para o homem. E o que é que vai acontecer? Ele diz, ciência ela vai estudar o homem no tempo, certo? Porque esse homem existe através dos tempos. E o que é que vai acontecer? É preciso estudar esse homem, as mudanças que ocorreram na sociedade, as permanências, e é necessário formular o estudo, ou seja, a pesquisa direcionada para aquilo, ok? Então, gente, olha só, a partir do conceito analisado, dos conceitos analisados, a proposta é de produzir seu próprio conceito de história e discutir na sala, em forma de debate, as definições apresentadas. Olha só. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, você vai estar também colocando assim a sua própria opinião do que é história, né? O seu próprio conceito. Então, baseado no conceito do historiador Marc Bloch, história é, portanto, a ciência que estuda a vida humana através dos tempos, certo? Olha só, para que serve ou para que estudar história? Para quê? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Então a história, gente, ela procura estar resgatando, né, aspectos culturais da região para que isso não venha se perder, para que as origens daquele povo, daquele lugar, permaneçam. O seu bairro, a sua rua, né, ou o seu povoado em que você mora, se você mora em zona rural, ou a sua cidade, ela tem uma história, né? Então, é preciso que se resgate, é preciso que algumas coisas ali se conservem para que as memórias possam continuar, não se apaguem, ok? Um determinado historiador ele disse o seguinte: um povo sem memória é um povo sem história, né? Então, o que é um povo sem história, melhor dizendo, é um povo sem memória. Então, o que é que faz viva as lembranças, né? É esse estudo de história, é essa pesquisa que é feita ali, certo? As conservações dos prédios históricos, nós iremos ver em outras aulas a importância disso, né? Nós iremos ver que existem institutos responsáveis para conservar os prédios históricos. Isso nós iremos ver mais tarde, né? Então, olha só, entender o passado também é importante para compreender o presente. Então, aqui, gente, é o que nós devemos nos perguntar. Eu sou um cidadão brasileiro. Eu vivo no Brasil.
eu sou administrado por uma política, por determinado tipo de sistema político e determinado partido. Por quê? O que foi que aconteceu para que eu chegasse a este processo? Ou eu vivesse esse processo, certo? O que foi que aconteceu que estamos vivendo processos políticos, né? E processos que eu quero dizer acontecimentos, né? Os acontecimentos de hoje estão ligados a coisas do passado. Por que aconteceram? Qual foram os fatos, né, principais que nos levaram até aqui? Isso eu estou questionando no campo da política, mas você pode questionar no campo da cultura, né? Você pode questionar no campo da educação. Então, pergunte, por exemplo, ao seu avô, né, ou ao seu pai, como eram as relações sociais nos dias deles. Eles vão te dizer coisas totalmente diferentes do que vivemos hoje, principalmente agora, né? Depois da pandemia, depois de tudo que está acontecendo aí. Então, gente, são coisas que é necessário estudarmos esse passado para podermos estar compreendendo o presente. Qual o objeto de estudo da história? A ideia que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda. O objeto da história, por natureza, o homem. O objeto da história é, por natureza, o homem, diz Mark Bloch, né? Nós já falamos sobre isso. E o homem como sujeito histórico. Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio de confecção de utensílios, machadinhas de pedra, enfeites de penas de pássaros, objetos de cerâmica ou pinturas em cavernas 10.000 anos atrás. Então, gente, nós vamos ver, como já falei, mas eu torno a frisar, que o homem ele produz história, né? Desde o momento que ele passa a existir, desde o momento que ele passa a se mover ali, ele passa a deixar seus rastros, seus registros, né? Então, isso existe aí ciências, depois nós iremos falar também ciências auxiliares da história, como a arqueologia, né, que ela vai procurar esses fósseis na natureza, né, estes restos de utensílios que o homem ele utilizava para assim sobreviver, e tudo isso vai contribuir para que os homens, os historiadores, os cientistas historiadores, eles cheguem a conclusões sobre o homem na Terra, né? E tudo isso, gente, faz parte, melhor dizendo, do estudo da história, de um conjunto que não estuda só essa questão, né, do passado, não, mas estuda esses processos, essas mudanças, ok? Então, muito obrigado a todos, você que está acompanhando, né? Você que é aluno, faça a sua atividade, que depois estarei postando no grupo, né? Responda, não esqueça de fazer o seu cabeçalho. Então faça tudo certinho, faça a sua atividade e espero que você tenha nessa aula desenvolvido uma concepção melhor sobre a disciplina de História. Muito obrigado, um abração a todos.